Apometria, que mistério é esse? Novamente com você, internauta, trazendo o esclarecimento, respondendo perguntas sobre apometria. Temos uma pergunta de um e-mail de São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Carmen, não dá, deve ser um nome alemão ou polonês, não dá para soletrar honestamente, são muitas vogais. Trutschke, Carmen. Então, Carmen de São Leopoldo, você disse que leu num dos livros de apometria e você não entendeu sobre um trabalho que foi feito com uma pessoa aí no Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, na qual ela estava tendo transtornos e essa pessoa estava tendo esses transtornos em função da sua última encarnação. E a equipe apométrica foi até essa desencarnação desta moça, dessa senhora, e essa senhora havia desencarnado há 5.000 anos atrás, no Egito, e foi até a tumba dela. E na tumba dela estava escrito com o vocabulário da época lá, estava escrito conforme a tribo dela, e foi traduzido pelo pessoal de apometria, da equipe apométrica que estava trabalhando esse caso, criando, desmanchando todo esse campo negativo que estava em reencarnação e reencarnação vindo com essa senhora. Vamos responder isso com o nosso amável e querido Francisco Alberto da Eira, que está sempre junto conosco neste programa, faz um potencial fantástico de conhecimento da apometria, estudioso, não é nem 24 horas por dia, é 30, 40 horas por dia. Francisco, essa situação que parece que é num dos livros do Dr. Lacerda, foi um trabalho de pesquisa na Casa do Jardim, que essa pessoa quer entender como é que é. Se está escrito lá em aramaico e a equipe conseguiu traduzir. Na hora desse trabalho, o plano espiritual ele fomenta para que isso aconteça, ou às vezes nós temos uma pessoa que teve uma encarnação lá no Egito, falando a língua da sua aldeia lá, o seu dialeto, e automaticamente está conversando conosco em português. Veja bem, Jorge, querida Carmen, este processo você deve de ter entendido muito bem pela maneira que Lacerda esclareceu, porque ele vem dar o conhecimento de uma senhora que procurou a Casa do Jardim e que ela estava com problemas em casa, não só com ela, com uma filha, com um filho e também com o próprio marido e a própria casa, que estava cada vez mais se envelhecendo. E isto posto, então ela buscou a Casa do Jardim e quando falava por telefone, o pessoal da Casa do Jardim já estava mais ou menos querendo captar o que estava por trás daquela parte. Daí ela foi ao tratamento, diretamente na Casa do Jardim, e lá então eles levaram em conta de abrir o trabalho sobre magia negra, achando de que o processo seria de magia negra. Mas na realidade não era, porque nós temos dois pontos distintos sobre as coisas do passado. A arquepadia, que é uma coisa que nós temos de 300, 400, 800 anos atrás, até 1000 anos atrás. Mas quando se trata de coisa muito antiga, aí nós temos a arquicriptonosia, que é coisa que está escondida lá bem no fundo. Então o Jorge, ele citou, e você mesmo também, através de 5.000 anos atrás. Nada mais era de uma coisa muito antiga. Então, nesse ponto de vista, quando acabou viajando com a onda em que esta nossa irmã necessitada, aquela dona de casa, com os filhos, com o marido, tudo com problemas, de repente foi deparado com um aspecto lá com o faraó, bem no Antigo Egito.
mas isso bem forte mesmo. Aí, o que aconteceu? Essa senhora, ela era uma plebeia que morava numa aldeola próximo do rio Vermelho, do Mar Vermelho, do rio Nilo, por assim dizer também, e através desta situação, a barca do faraó passou, e vendo esta linda moça, acabou querendo que fossem lá e conversasse com ela e levasse para o castelo para ela morar no castelo. Só que ao chegar no castelo, ela se refestelou pela parte do poder dela, que já estava junto do faraó, vivendo lá de uma forma maior, e voltou. Ela saiu da aldeia, daquele viveu pessoal, muito tempo, aquele pessoal que estava sendo sempre massacrado, muito humilde, muito simples, não tinha, com pressão, não... e vai viver no castelo junto na corte do faraó. Exatamente. Então ela transmutou 100%, ela saiu do zero e foi lá pro... vivendo junto ao faraó, ela sim desceu. Ficou... Ela se orgulhou. Se orgulhou, passou a ser... pôs lá em cima. Certo. Aí então ela, num dado momento, com já conhecimentos com o pessoal da guarda do castelo, então quis voltar para mostrar que ela estava poderosa. Se exibir perante o povo dela. Só que chegando lá, ela ficou na liteira e fez com que os soldados, por assim dizer, espadeirassem a turminha lá. Então criança até corria para cá, para lá, como você sabe do livro, está muito bem claro. Isso a gente está mencionando para poder os outros internautas também entenderem a questão do seu... Então, no fundo, ela foi lá e pisoteou o seu berço, a sua aldeia. Só que ela voltou para o castelo, lá junto do faraó, e passados anos, morreu. O faraó desencarnou. Não, ela, essa mulher, essa moça, certo? Ela morreu, desencarnou, e aí acontece de que, através do tratamento, duas médiums, na viagem, junto, de repente entrou de um vento muito forte de areia. E não estavam entendendo aonde que elas estavam. Aí foi dado mais energia e de repente surgiu na parte do deserto, lá do Egito, uma tumba. Aonde que nessa tumba não dava para entender, porque estava com hierógrafo, não era aramaico, certo? Hierógrafo. Então, através da parte hierográfica, eles não entendiam, as duas não entendiam o que poderia ser, porque tinham os patos, tinham umas coisas de serrilhada, tinha nós de corda, uma série de coisas, e elas não conseguiam interpretar aquilo. Muitas coisas cortadas, tipo tesoura, etc. Tal. Então, através desta situação, foi solicitado que entendesse a parte subjetiva daquilo. E no momento que elas passaram a entender, se recuaram e ficaram analisando de uma forma subjetiva, daí então apareceu em língua portuguesa que todo aquele que ultrapassar os seus limites terá o seu destino de uma forma cruel. Sim, então, isso aí nós voltamos àquilo que a gente sempre falamos aqui, o que você planta, você colhe. Colhe, mas aí é que está. E os teus pecados te encontrarão. Sim, eles não se apagam, eles te acompanham. Exatamente. Então, esta senhora, hoje, no século, vamos dizer, 20, que foi quando Lacerda teve essa foi participação. Na década de 70. Por aí mais ou menos. Então, através desta situação, esta nossa companheira, ela vinha com a ressonância daquele tempo passado. E isto tudo faz com que vocês, internautas, entendam que nós estamos sempre no tempo, no espaço, no tempo, com as condições daquilo mesmo que plantamos. Ora, esta senhora foi tratada, foi despolarizado dos estímulos da memória desta senhora, porque esse campo que ela foi
desenvolver, desse passado, criou uma atmosfera negativa para o hoje. Sendo que foi tratada, organizada, depois dado orientações, seguiu muito mais tempo para poder ter. Então aí vocês percebem que dentro seja da arquepadia ou da arquicriptonosia, nós temos possibilidades laboratoriais de pesquisarmos e ir profundamente até encontrar a causa muito distante da vida de hoje. Tá? Então é esse o esclarecimento que você está pedindo para saber como que funciona estas coisas. Então, quando abrimos a frequência desta senhora, automaticamente não existia magia negra, mas existia um passado muito remoto. Doentio dela, que em virtude da ação que ela cometeu. E por isso hoje, tudo aquilo estava tendo de uma forma, através até da casa estar envelhecida, mesmo sendo nova. E até os familiares dela também seriam pessoas envolvidas naquela época. Exatamente, porque foram justamente aqueles elementos que fizeram parte com ela naquele passado. Para que o amor da família superasse aqueles ódios, sim, aquelas raivas mal resolvidas. E aí então, através do perdão, através do amor, através da caridade que foi dado a ela de fazer, mudou todo o aspecto dessa senhora. Inclusive até a casa acabou não tendo mais aquelas condições. Bem, senhores internautas, a apometria, ela abrange até este ponto e muito mais. Porque ela pode voltar no passado. Porque em estado de desdobramento, a equipe apométrica que está fazendo o trabalho em benefício de alguém que está necessitado, essa equipe pode trabalhar no hoje, pode trabalhar no passado para saber aonde e como se alimentou, vibrou e está repercutindo numa nova vida, às vezes 300, 800, 1000, 2, 3 mil anos de diferença. Por quê? Porque nós somos eternos. E nós somos espíritos em aprendizagem. E estamos passando por esta terra, mais uma vez, como escola, para que nós possamos aprender. E a apometria pode lhe ajudar. A apometria, que mistério é esse? Volta logo, logo na segunda parte do programa.